E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa segunda aula da disciplina de Planejamento Ambiental. Estou acompanhando lá a apresentação de vocês no nosso fórum. Espero que todos se apresentem, que eu quero conhecer aí mais um pouco da história de vocês. É muito importante a participação. Além disso, também estou acompanhando se vocês estão fazendo as atividades, se vocês estão realmente lá percorrendo a linha, né, a nossa trilha de conhecimento, utilizando os conteúdos, baixando o capítulo do livro. Então isso é muito importante e quem não estiver fazendo, com certeza vai receber um e-mail aí em breve para ter atenção e não deixar tudo para a última hora. Então eu espero que vocês tenham essa consciência. E na nossa segunda aula a gente vai falar muito sobre os conceitos de aspecto ambiental e impacto ambiental. Na verdade, assim, é uma aula bem breve para a gente deixar bem claro esses dois conceitos, porque são aspectos que podem ser bastante confundidos, mas isso não pode acontecer porque são coisas distintas e, inclusive, do ponto de vista da legislação, se você fizer confusão nesses conceitos, pode ser difícil, você pode enquadrar um aspecto como impacto ou um impacto como aspecto, então não pode ter essa confusão e é uma coisa que eu vou cobrar de vocês sempre, diferenciar aspecto e impacto ambiental. Então vamos lá entender um pouco mais sobre isso? Então, assim, eu sempre faço uma relação de causa e efeito, assim, para a gente começar a entender o que é aspecto, o que é impacto ambiental. Ou seja, são coisas que estão intimamente correlacionadas, ou seja, uma coisa leva a outra, então uma causa e um efeito. Então, a gente sempre vai lembrar que a causa é aspecto ambiental e o efeito é um impacto ambiental. Então, fique bem claro isso para vocês. Então, eu trouxe o exemplo aqui, ó, consumo de água. Você tem lá uma propriedade de produção de hortaliças e tudo mais, e você faz a irrigação, né, diária, né, seja por cotejamento, enfim, por aspersor. Então, você sempre vai estar trabalhando a questão da irrigação ali na sua produção de hortaliças. E aí você tem um consumo de água constante. Então, primeiro que você vai ter que ter consciência de quanto que você utiliza de água, né, isso vai ter que estar descrito no planejamento ambiental, qual a quantidade de água necessária para abastecer e para irrigar a minha produção por hectare. Né? Então, assim, é menos de 1 hectare porque é uma produção familiar e tudo mais, mas também é importante. Mas não gera não tem risco de impacto. Do ponto de vista legal, de fato, não há uma legislação que obrigue o pequeno produtor, digamos, né, a ter uma outorga de uso da água e tudo mais. Porém, quando você vai crescendo, quando a empresa vai crescendo e quando você tem produção aí em níveis mais elevados, aí já depende de uma outorga, por exemplo, para a utilização de um pivô central. Então, o consumo de água ele já passa a ser um aspecto ambiental mais preocupante para o empresário, porque ele vai olhar para esse aspecto e vai falar assim, opa, isso aqui é um ponto crítico de controle. Então, se eu uso além do que é permitido, eu estou fora da lei, por consequência, o primeiro impacto é sofrer uma multa aí que não são valores assim baixos, né, é bastante significativo. E também tem a questão de cumprir realmente com o planejamento, né, da propriedade, porque querendo ou não, se você está usando mais de um recurso, mais do que o planejado, você está tendo mais custo e isso não é interessante, né? Tem que seguir à risca aquilo que está sendo planejado. Então, o consumo de água é nesse sentido, é um aspecto ambiental que precisa ser gerenciado de uma maneira muito cuidadosa para evitar um possível impacto ambiental. Qual é esse impacto ambiental? Aí seria o esgotamento de recursos hídricos. Por exemplo, não tem aqui um rio que passa na propriedade, que abastece a região aqui, o município, a área urbana do município, enfim, todo mundo depende desse rio. Aí imagine só se o uso, né, da sua água na sua propriedade, se você passa a utilizar muito, se isso impacta diretamente no abastecimento do centro urbano. Aí você tem um impacto ambiental que precisa ser gerenciado, que vai precisar ser discutido, que vai precisar pensar formas de recuperação. Aí o primeiro passo vai ser você perder a sua autorização, ou seja, a sua outorga para utilizar o recurso hídrico, então gera um monte de problema. Então, o que o gestor ambiental faz? Ele gerencia os aspectos ambientais. Ele não deixa que esse aspecto ambiental futuramente se torne um impacto ambiental. Outro exemplo, descarte de resíduos sólidos. É inevitável que toda atividade tenha a necessidade de fazer o descarte de algum resíduo sólido. Então, assim, no caso, por exemplo, de defensivos agrícolas, o produtor já tem uma consciência, já tem um contrato de que ele tem que fazer
tem que depositar em um local adequado, né, até a empresa, a revendedora agropecuária vir fazer o recolhimento das embalagens dos defensivos, né? Então ela precisa fazer a destinação para funcionar a logística reversa, ou seja, uma vez que você comprou, você é responsável por fazer a destinação correta desse resíduo sólido, né? No caso, essas embalagens de plástico do defensivo. Então, já tem uma legislação clara, você é multado também, se qualquer coisa que fizer errado com relação a isso, você vai ter sérios prejuízos na empresa. Então, tem que fazer da forma certa, não pode deixar que a embalagem de um defensivo agrícola gere um impacto ambiental, que nesse caso é a contaminação do solo. Então, se você joga de qualquer jeito, descarta de qualquer jeito, vai gerar contaminação do solo. E aí é mais difícil, porque você vai ter que recuperar o solo, vai ter que fazer toda uma ação para realmente restabelecer as condições normais desse solo. Então, o que vocês vão fazer a partir de agora? Foco em gerenciar aspectos ambientais. Eu não vou deixar que meu aspecto ambiental se torne um impacto ambiental. Então, esse é o foco que eu espero que vocês tenham a partir de agora. Além disso, para a gente entender ainda mais sobre a necessidade de evitar impacto ambiental, isso é uma coisa tão séria, né, que vocês vão trabalhar bastante dentro do planejamento ambiental, dentro da gestão ambiental das propriedades, que existem normativas, né, nesse caso a ISO 14001 de 2004 descreve o que é impacto ambiental, para a gente deixar claro aí mais uma vez o que é impacto ambiental. Qualquer modificação do meio ambiente adversa ou benéfica que resulte no todo ou em parte das atividades, produtos ou serviços de uma organização. Então, a primeira curiosidade é, olha, tem impacto ambiental positivo, que é uma coisa que às vezes a gente esquece. Olha, o meu sistema de produção, a minha empresa, ela pode gerar impactos positivos. E eu preciso quantificar e qualificar isso também nos meus relatórios de gestão ambiental. Porque se eu não deixar isso claro, ninguém vai perceber e ninguém vai elogiar a empresa. Então, eu tenho que deixar claro, estou vendo aqui o meu sistema de produção, digamos assim, de mel, eu tive que reflorestar, eu tive que manter uma área para poder melhorar as condições para as abelhas e tudo mais. Então, isso é da minha atividade, é do meu processo, e eu consegui beneficiar o meio ambiente. Então, a atividade gerou um impacto positivo ao meio ambiente. Porém, a nossa grande preocupação são com os impactos negativos, que geram uma série de prejuízos e a gente não quer que aconteça. Então, nesse caso, eu tenho que entender exatamente quais são as minhas atividades, produtos e serviços da empresa. Então, para entender o que é atividade, produto e serviço, eu trouxe o exemplo aqui, atividade, produção de leite. Essa é a atividade, eu sou produtor de leite, então a minha atividade é essa. Produto, não é o produto que minha atividade gera, não pode confundir aqui também. O produto são produtos propriamente ditos que eu utilizo para viabilizar a minha produção. Então, tem um exemplo aqui dos medicamentos para os animais. Tem que fazer todo o manejo fitossanitário, tem que manter os animais, então, manejo sanitário e tudo mais, então eu preciso realmente utilizar os medicamentos para os animais. Então, se eu não gerencio adequadamente os produtos, as seringas, as embalagens, posso gerar um impacto negativo. Então, eu tenho que saber também exatamente quais são os produtos. E também o serviço, né? O serviço que eu utilizo para viabilizar a minha produção. Pode ser, por exemplo, transporte de animais. Então, o transporte de animais em caminhões e tudo mais, ou também levar os animais de um pasto para o outro. Se você leva esses animais de um pasto para o outro diariamente, eles passam por uma mesma área que está compactando o solo e está gerando uma degradação, porque os animais acabam compactando aquele solo onde eles passam constantemente. Então, qual o impacto disso? Qual o prejuízo que isso gera para a empresa e como que eu posso melhorar esse manejo para não gerar isso? Então, são exemplos aqui que são extremamente importantes serem entendidos do ponto de vista do entendimento do que é impacto ambiental, porque eu tenho que analisar a minha atividade, meu produto e meu serviço. Se for um impacto positivo, muito bom. Se for negativo, eu tenho que ficar atento, porque isso vai gerar prejuízo para a minha empresa. Tá certo? Então, era isso que eu gostaria de tratar com vocês nessa aula. Espero que vocês tenham aproveitado, entendido os conceitos. Lembre-se sempre o que é aspecto ambiental, o que é impacto ambiental, qual é a definição de impacto ambiental e se existe impacto ambiental positivo ou negativo. Então, fica aí a dica para vocês. Espero que vocês se preparem bem para a nossa avaliação. Um abraço e até a próxima aula.